Olá, bem-vindo ao Contos Sobrenaturais e a mais uma incrível coletânea sobrenatural. Hoje, vou compartilhar com vocês alguns relatos aterrorizantes que vão te deixar com arrepios. Prepare-se para mergulhar no inexplicável, nos mistérios sobrenaturais que rondam nossas vidas tranquilas. O ano era 2004, e minha esposa estava grávida do nosso segundo filho. Nossa situação financeira estava longe de ser ideal. Decidi enfrentar a situação de frente e pedir um aumento ao meu chefe. Apesar de vários anos de dedicação à fábrica e de nunca ter me atrasado um único dia, ele alegou não poder me ajudar financeiramente. No entanto, ofereceu a possibilidade de trocar de turno, já que o noturno contava com um adicional e estavam precisando de mais trabalhadores. Assegurou-me que a qualquer momento meu cargo estaria à disposição para que eu pudesse voltar ao horário diurno, o qual já desempenhava há 3 anos. Sem muitas alternativas e temendo mudar de emprego em meio a uma situação financeira delicada, aceitei a proposta de trocar de turno. Comecei a ganhar um pouco mais trabalhando durante a noite, mas após 3 meses, ainda não havia me acostumado completamente à nova rotina. Todos os dias, eu pegava o ônibus para ir trabalhar, enfrentando um longo trecho praticamente solitário, apenas eu e o motorista. Em um dia específico, ao retornar para casa, entrei no ônibus, que já contava com algumas pessoas. Conforme o percurso avançava, os passageiros foram saindo até restarem apenas eu e o motorista. Em um ponto que nunca havia notado antes, ele fez uma parada. Vários jovens embarcaram, dirigindo-se para o fundo do ônibus, onde começaram a falar alto e rir. Alguns metros à frente, o motorista parou novamente, dessa vez devido a um acidente. Quando o ônibus retomou a marcha, passando ao lado do carro acidentado, ouvi uma das jovens gritar: "Guy, meu Deus, somos nós!" Ao me virar para trás, percebi que os jovens haviam se transformado em figuras etéreas, atravessando as paredes do ônibus. Foi nesse momento que acordei, sentindo-me visivelmente nervoso. A experiência parecia tão real que olhei ao redor com espanto. O motorista, por sua vez, parecia desconfiado, e para tentar me distrair, foquei meu olhar para fora da janela do ônibus. Passamos por alguns pontos de parada, com poucos passageiros entrando e saindo, mas o motorista continuava me encarando pelo retrovisor. Ao chegarmos finalmente ao meu ponto, enquanto descia do ônibus, o motorista, que nunca havia dirigido a palavra a mim durante esses 3 meses, olhou para mim espantado e perguntou: "Você também os viu, não é mesmo?" Ao descer do ônibus, respirei aliviado, tentando afastar os resquícios do pesadelo que ainda ecoavam em minha mente. O motorista, mesmo perplexo, não insistiu em mais perguntas. Eu estava decidido a retomar o controle da minha vida, e aquela experiência bizarra serviu como um chamado para reconsiderar minha decisão de trocar de turno. Nos dias seguintes, durante o trabalho noturno, refleti sobre a proposta do meu chefe. Embora o adicional financeiro fosse tentador, a verdade era que eu sentia falta da rotina diurna que havia cultivado ao longo dos anos. Assim, tomei a decisão de voltar ao meu turno original. Ao comunicar a decisão ao meu chefe, fui recebido com compreensão. Ele, afinal, havia percebido meu esforço e dedicação ao longo dos anos. A transição de volta ao horário diurno não foi imediata, mas a sensação de retornar à normalidade foi como um bálsamo para minha alma. Os meses se passaram, a esposa continuou a gravidez com saúde, e nosso segundo filho nasceu em meio a uma nova perspectiva de estabilidade. O episódio assombroso no ônibus ficou marcado como um capítulo surreal em minha vida, mas a escolha de retomar minha rotina anterior trouxe uma sensação de equilíbrio e normalidade que eu ansiava. E assim, no final, a volta ao meu turno original foi a decisão certa, trazendo consigo um renascimento de tranquilidade para minha família e para mim. Certa vez, numa pequena casinha que minha avó deixou de herança, situada em uma cidade onde a chuva caía incansavelmente. Eu, um menininho chamado Lucas, estava lá sozinho, apenas eu e o incessante barulho da chuva na janela. Meus pais haviam saído para um evento da igreja que minha avó frequentava, uma espécie de homenagem, creio eu. Dada a proximidade dela com a congregação, meus pais acharam desrespeitoso não comparecerem antes de partirem. A casa da minha vovó era simples, com alguns cômodos ainda de madeira e repleta de objetos antigos. Destacava-se entre eles um item muito especial,
um ursinho de pelúcia chamado Sr. Fofo. Minha vovó partiu há algum tempo, mas o Sr. Fofo permanecia na cama dela. Lembro-me de vê-lo no hospital, ao lado dela, e nem imaginava como ele tinha parado lá. Naquela noite chuvosa, enquanto os pingos batiam forte nas janelas, ouvi barulhos estranhos. A casa era antiga e cada assoalho rangia. Entretanto, algo não estava certo. O barulho intensificou-se, e o pensamento de que fossem apenas gotas de chuva não me tranquilizava. Deixei a poltrona onde assistia TV e fui investigar. Vi sombras nas paredes e algo que parecia uma pessoa, mas sem rosto, parado na porta da cozinha, como se me encarasse. A porta estava trancada, permanecia assim, e aos pés da figura não havia uma gota sequer de chuva. Se aquilo tivesse entrado pela porta, estaria encharcado. Então, ouvi um estrondo ensurdecedor vindo da sala. Quando desviei o olhar, vi aquela figura sem rosto segurando o Sr. Fofo. Ela simplesmente atravessou a porta e foi embora com o Sr. Fofo. O medo tomou conta de mim. Corri para a sala, já quase tendo um infarto, mas ao ver o que havia acontecido, fiquei em choque. Uma viga de madeira podre, infestada de cupins, soltou-se e caiu na poltrona antiga do meu avô, partindo-a. O telhado só não desabou por pura sorte, um verdadeiro milagre que eu nem sei explicar. Corri para fora de casa, mesmo sob a intensa chuva, e busquei abrigo na casa da vizinha, que me acolheu calorosamente. Contei tudo o que havia acontecido. Quando meus pais retornaram da igreja, encontraram a casa cedendo na frente, onde ficava a sala e o quarto da minha avó. Desesperaram-se, mas logo corri em direção a eles, e nos abraçamos, chorando copiosamente. Narrei o que tinha presenciado, e embora perplexos, meus pais insistiram que eu imaginara tudo. Com o tempo, acabei acreditando nessa versão. Entretanto, alguns anos depois, minha mãe revelou que uma mulher sensitiva da igreja a abordou naquele dia, após uma oração, e disse que minha avó ainda não tinha partido totalmente. Ela tinha algo a fazer pela família. Só de lembrar disso, sinto arrepios. Muitos podem não acreditar, mas tenho certeza de que aquela figura, inicialmente aterrorizante, era minha avó. Ela apareceu para me fazer sair da poltrona, provavelmente evitando que algo terrível acontecesse. Recentemente, vimos uma foto do Sr. Fofo, e minha mãe afirmou que ele foi enterrado junto com minha avó. Meu nome é Pedro, e essa história aconteceu em uma cidadezinha no interior de São Paulo, por volta de junho dos anos 80. Nossa família havia se mudado recentemente para uma casa modesta nos arredores da cidade, um lugar tranquilo e acolhedor à primeira vista. Certo dia, enquanto eu explorava os arredores, encontrei um bosque próximo à nossa nova casa. Decidi levar nosso cachorro, Max, para passear por lá. A vegetação densa e a luz filtrada pelas árvores criavam uma atmosfera misteriosa. Max, normalmente agitado, parecia inquieto, farejando o ar como se percebesse algo que eu não conseguia. Ao voltarmos para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. A porta do meu quarto se abria sozinha durante a noite, e eu ouvia sussurros indistintos vindos do corredor vazio. Certa vez, um objeto querido desapareceu sem deixar vestígios. Esses eventos isolados me deixavam perplexo, mas eu atribuía a maioria deles à imaginação. Entretanto, uma noite, algo mais sinistro aconteceu. Enquanto eu estava deitado na cama, senti um toque gélido no meu braço, acompanhado por uma risada baixa e arrepiante. Max latiu furiosamente, mas não havia nada visível no quarto. Aquela experiência me deixou inquieto, e percebi que precisava confrontar o desconhecido. Armado de coragem, decidi investigar a origem desses fenômenos. Percorri o corredor silencioso e cheguei ao bosque onde havia passeado com Max. A luz da lua iluminava parcialmente o local, revelando sombras dançantes entre as árvores. De repente, uma figura sombria se materializou diante de mim, emitindo um sussurro assombroso. Era a aparição de uma mulher, vestida com roupas antigas, seu rosto pálido encoberto por sombras. Ela me olhou com olhos vazios, e sua presença gélida cortava o ar. Com coragem, perguntei quem ela era e o que queria. A figura falou em sussurros melancólicos, revelando que era o espírito de uma mulher que viverá ali muitos anos atrás. Ela estava ligada à casa de alguma forma e buscava paz para seguir adiante.
Compreendi que minha família havia inadvertidamente perturbado seu repouso. Determinado a ajudar, recordei-me de uma relíquia de família, o anel da minha tia falecida. Lancei o anel no ar, e a mulher fantasmagórica estendeu a mão para ele. Assim que o anel tocou seus dedos translúcidos, a atmosfera se acalmou. Os sussurros cessaram, e ela desapareceu lentamente. No dia seguinte, a casa pareceu mais leve, e os eventos misteriosos cessaram. Concluí que a aparição buscava apenas paz e, ao entregar o anel, conseguimos libertá-la. Uma semana depois, decidimos nos mudar para uma nova casa, e desde então, não enfrentamos mais fenômenos inexplicáveis. Na minha infância, um amigo do meu pai herdou um carro de seu falecido tio. Após alguns meses, esse amigo estava enfrentando dificuldades financeiras e decidiu vender o carro. Meu pai, que se apaixonara imediatamente pelo veículo, optou por comprá-lo. No entanto, desde a chegada daquele carro em nossa casa, as coisas começaram a ficar estranhas. Um clima tenso se instalou, e minha mãe passou a relatar experiências sobrenaturais, avistando vultos pela casa e sentindo calafrios. Inicialmente, meu pai não levou a sério, atribuindo as sensações estranhas ao fato de ter contado a história do tio do amigo, que pediu para cuidar bem do carro. O tio havia comprado o veículo 0 km com muito esforço, cuidando dele como se fosse um filho, e fez seu sobrinho prometer que nunca o venderia. No entanto, com o tempo, as ocorrências se intensificaram. Em um dia assustador, minha mãe deu um grito estridente. Eu e minha irmã corremos para vê-la, e a encontramos sentada no banheiro, chorando. Ela relatou que, após tomar banho, deparou-se com um vulto negro. Abalada, ela fez meu pai prometer que daria um fim ao carro assim que retornasse do trabalho. Em outra ocasião, minha irmã e eu estávamos no nosso quarto dormindo quando ela acordou e me chamou em sussurros. Ao olhar na direção indicada, vi o vulto negro parado em frente à porta. Ficamos ali por um tempo, até que eu perguntei o que ele queria. Então, misteriosamente, ele desapareceu. Assustadas, corremos para o quarto de nossa mãe. Pouco depois, ouvimos um estrondo do lado de fora. Não recordo porque meu pai não estava em casa naquele dia, mas como era fim de semana e o carro estava na garagem, fomos investigar. Descobrimos que o retrovisor do carro estava rachado. Ao relatar o incidente para nosso pai, ele ficou perplexo. Decidiu procurar o amigo, que revelou ter enfrentado experiências similares desde que pegou o carro de volta. Acabaram negociando, e meu pai parcelou a dívida do veículo. Surpreendentemente, assim que o carro deixou nossa posse, tudo voltou ao normal, encerrando o estranho capítulo sobrenatural que havia assombrado nossa casa. Espero que tenham gostado, assista o próximo vídeo que sei que você irá gostar. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.